Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Eletricidade Básica. Essa é a videoaula de número 2, em que abordaremos os conceitos de corrente elétrica e resistência elétrica. Primeiramente, o que é corrente elétrica? Uma definição que eu coloquei aí de corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas que ocorre quando é aplicada uma tensão em um condutor elétrico. Entenda como sendo movimento de elétrons em um condutor qualquer, seja um fio ou um cabo metálico. Então, nós temos exemplo aí de uma seção transversal de um condutor qualquer em que os elétrons estão em movimentos. Isso aí é a nossa corrente elétrica. Se eu pegar um condutor qualquer, ou seja, um fio ou um cabo metálico, esse condutor vai ter elétrons estáticos nele, que estão parados, não estão em movimento. Se eu aplicar uma tensão qualquer nos terminais desse condutor, nesse caso aqui com uma bateria, os meus elétrons vão sofrer uma força que vai puxar eles do meu polo negativo para o meu polo positivo, então eles vão entrar em movimento e eu vou ter corrente elétrica no condutor. Essa corrente elétrica é medida em amperes, que é simbolizada pela letra A maiúscula. Então, agora que nós já sabemos o que é corrente elétrica, que é o movimento de elétrons num condutor qualquer, vamos falar sobre o que é resistência elétrica. Resistência elétrica eu defini como sendo a dificuldade que um determinado tipo de material impõe à passagem de cargas elétricas. Ou seja, você pode entender isso como sendo a dificuldade de se gerar corrente elétrica em um determinado tipo de material quando se aplica uma determinada tensão nesse material. Vamos pegar o exemplo aqui de um pedaço de um condutor qualquer. Temos uma tensão aplicada nesse condutor, sendo aqui o meu polo negativo e aqui o meu polo positivo. Com essa tensão aplicada, meus elétrons que estavam estáticos aqui dentro do condutor vão querer entrar em movimento, ou seja, eu vou gerar uma corrente elétrica. E dependendo do tipo de material pelo qual meu condutor é composto, eu vou ter uma resistência à passagem desses elétrons. Isso então que é resistência elétrica. É a dificuldade que o meu material impõe em relação à passagem dos elétrons, em relação à passagem de corrente elétrica. Vamos exemplificar então aqui com dois tipos de materiais muito diferentes. Eu tenho um fio metálico em que eu liguei aqui uma bateria nos terminais, gerando uma tensão nesse fio, e também uma borracha em que eu liguei uma bateria nos terminais aqui da borracha, gerando uma tensão também. Nós estamos vendo que somente no fio metálico os elétrons entraram em movimento, ou seja, na borracha os elétrons continuaram estáticos. Isso é porque o meu fio metálico tem uma resistência elétrica muito menor do que a borracha. Nós sabemos que fios metálicos são condutores, enquanto borrachas são isolantes, ou seja, eles se impõem muito à passagem de qualquer tipo de corrente elétrica. Então, temos aqui que condutores, cabos e fios metálicos possuem baixo valor de resistência e, portanto, conduzem eletricidade quando é aplicada uma tensão em seus terminais. Já a borracha, que é isolante, possui alto valor de resistência e, portanto, não conduz eletricidade quando é aplicada essa mesma tensão em seus terminais. Vale-se observar que se essa tensão for autossuficiente, for muito alta, mesmo o material isolante, que é a borracha, vai conduzir eletricidade. Porém, tem que ser de fato uma tensão muito alta. Dependendo do valor de tensão, se for autossuficiente, mesmo materiais isolantes conduzem eletricidade. Até o ar, que é um dos materiais mais isolantes que a gente tem no planeta Terra aqui, pode conduzir eletricidade se a tensão for autossuficiente. Nós observamos isso na própria natureza. Em tempestades, a tensão elétrica entre as nuvens e o solo fica muito alta e, portanto, acontecem os raios, os arcos voltaicos, que é a condução de eletricidade no ar. Bom, vamos falar agora de alguns dos fatores que influenciam aí na resistência dos condutores. O primeiro fator que a gente vai tratar aqui é a seção transversal, também chamada de bitola do condutor.
O que é seção transversal ou bitola? Bom, como vocês podem observar aqui, nós temos dois condutores diferentes. Esse condutor aqui tem uma bitola menor, que é a área aqui da seção transversal, a espessura do meu fio. Já nesse outro condutor, a gente pode observar uma bitola aí que é pelo menos o dobro, ou seja, a gente tem pelo menos o dobro da área desse primeiro fio aqui. Então nós temos uma seção transversal maior, uma espessura do fio maior nesse segundo caso. E como essa espessura, essa área do meu condutor vai influenciar na resistência do condutor? Bom, quanto maior a espessura do meu fio ou do meu cabo, maior a área que eu tenho aqui para a passagem dos elétrons, ou seja, para a passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a área aqui de seção transversal, mais facilmente a corrente elétrica vai circular no condutor. Portanto, um cabo com uma bitola aqui, com uma seção transversal menor, vai ter uma resistência mais alta do que um cabo com a bitola, com a seção transversal de cabo maior. E, portanto, a corrente vai circular mais facilmente nos cabos aqui com maior bitola em relação aos cabos com uma bitola menor. Dessa maneira, temos essa regra. Quanto maior a bitola do condutor, menor a resistência do condutor. Segundo fator que vai influenciar na resistência dos condutores é o comprimento do condutor. Temos aqui nesse exemplo, então, dois condutores, sendo que esse condutor aqui, menor, tem metade do comprimento desse primeiro condutor com comprimento maior. E nós observamos que quanto maior o comprimento do condutor, maior é a resistência elétrica, porque é maior o caminho que meus elétrons vão ter que percorrer do polo negativo até o polo positivo. Já quando eu tenho um comprimento menor, é menor o caminho que meus elétrons vão ter que percorrer, portanto, menor a resistência à passagem de corrente. Então, nós temos aqui uma resistência maior para um comprimento de condutor maior e uma resistência menor para um comprimento de condutor menor. Então, a corrente passa mais facilmente aqui no condutor de menor comprimento quando comparado com o condutor de maior comprimento. Temos então a regra geral que quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência do condutor. Finalmente, o terceiro fator que vai influenciar na resistência dos condutores é a condutividade do material do condutor. Então, como vocês podem observar, temos dois condutores de diferentes materiais aqui. Um condutor de alumínio e um condutor de cobre. Tanto o condutor de alumínio quanto o condutor de cobre tem a mesma área de seção transversal aqui, ou seja, a mesma bitola, e também tem o mesmo comprimento. A única diferença entre esse condutor aqui e esse é o tipo de material pelo qual eles são compostos. Tanto o alumínio quanto o cobre são ótimos condutores, porém nós sabemos que o cobre tem uma condutividade maior, ou seja, ele tem menor resistência à passagem de corrente elétrica. Então, para esse caso aqui, o alumínio vai ter uma resistência maior quando comparado com o condutor de cobre. Dessa maneira, a corrente elétrica vai passar mais facilmente no condutor de cobre quando comparado com o condutor de alumínio. Vamos investigar aqui um último fator que vai influenciar a resistência de um circuito elétrico fechado. Então agora não estamos falando somente de condutores, mas sim de circuitos elétricos. Esse fator seria a presença ou não de uma carga resistiva no nosso circuito. Então, como vocês podem observar aqui, temos dois circuitos aqui fechados, sendo que esse primeiro circuito nós temos uma carga aqui, que seria a nossa lâmpada ligada em série com a bateria. Já nesse outro circuito não há nenhuma carga conectada, ou seja, a gente só tem a passagem do condutor aqui do polo negativo da bateria até o polo positivo da bateria. Portanto, esse primeiro circuito é um circuito com carga resistiva. E esse segundo circuito aqui é um circuito sem carga resistiva, ou seja, é o que chamamos de curto-circuito.
Nós falaremos em mais detalhes sobre o que é o curto-circuito em uma outra videoaula. Por enquanto, basta saber que a presença aqui da carga resistiva vai aumentar bastante a resistência do circuito, enquanto o curto-circuito apresenta uma resistência muito mais baixa. Dessa maneira, a passagem de corrente aqui no curto-circuito é muito maior do que a passagem de corrente no circuito com carga resistiva. Portanto, nós podemos observar que os dois fatores que vão determinar a passagem da corrente elétrica em um condutor são o valor da tensão entre os terminais do condutor e o valor da resistência do condutor. A equação que rege isso é a seguinte: V, tensão, é igual a R, resistência, vezes I, corrente. Ou seja, quanto maior a minha tensão, maior a minha corrente, e quanto maior a minha resistência, menor a minha corrente. Outras formas de simbolizar essa equação é: corrente é igual tensão sobre resistência e resistência é igual tensão dividido por corrente. Então, como eu disse, quanto maior a tensão, maior a corrente, quanto menor a resistência, maior a corrente. Vamos então fazer aqui alguns exemplos para a gente entender melhor essa equação. Eu tenho aqui uma bateria de 12 volts aplicada nos terminais desse condutor que tem 2 ohms de resistência elétrica. Qual a corrente que eu vou ter passando aqui nesse condutor, então? Bom, se eu pegar a minha equação lá, eu sei que corrente é igual a tensão dividido por resistência. Portanto, eu tenho que a minha corrente é igual a 12 volts dividido por 2 ohms. A corrente que vai passar no meu condutor aqui é de 6 amperes. No segundo exemplo, a gente tem um condutor aqui que está passando 24 amperes de corrente e nós sabemos que a resistência desse condutor é de 1,5 ohms. Qual a tensão que está sendo aplicada aqui nos terminais do condutor? Bom, nós sabemos que tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, tensão é igual a 1,5 vezes 24, 1,5 ohms vezes 24 amperes, que dá 36 volts de tensão. Finalmente, eu quero descobrir a resistência do meu condutor sabendo que eu estou aplicando uma tensão de 48 volts nos terminais do condutor e está passando 10 amperes de corrente no condutor. Mais uma vez, eu vou para a minha equação, sabemos que resistência é igual a tensão dividido por corrente, portanto, é igual a 48 volts dividido por 10 amperes, que dá para a gente 4,8 ohms de resistência. Então, vamos fazer agora um exercício de fixação para entender melhor como funciona essa equação aí da tensão, corrente e resistência. Nós temos aqui que João quer descobrir o valor da resistência de um fio metálico de alumínio. E ele dispõe somente de 1 amperímetro, ou seja, ele só consegue medir corrente no condutor. E de uma pilha, cujo valor de tensão ele não sabe. Sem saber o valor de tensão da pilha, João conectou o fio de alumínio nos terminais da pilha e anotou que o valor de corrente que passou no fio foi de 4 amperes. João também tinha anotado que em uma medição anterior, ao conectar um fio de cobre nos terminais da mesma pilha, ou seja, ele conectou um outro condutor nessa mesma pilha e mediu uma corrente de 5 amperes no condutor de cobre. Além disso, ele também sabia que o valor da resistência do fio de cobre era de 0,1 ohms. Qual o valor da resistência do fio de alumínio? Eu sugiro que vocês parem o vídeo agora e tentem resolver isso sozinhos. E depois vejam a resolução do exercício. Bom, acreditando que vocês tentaram resolver o exercício em casa, vamos ver a correção do exercício agora. Então, primeiramente eu tenho que João conectou a nossa pilha cuja tensão ele não sabe ao fio de cobre. E ele sabe que nesse fio de cobre, que ele já tinha o valor de resistência de 0,1 ohms, passou uma corrente de 5 amperes. Com isso, a gente aplica a nossa equação para descobrir a tensão que essa pilha aqui está gerando. Vamos lá para a nossa equação. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tensão, então, é igual a 0,1 ohms de resistência
vezes 5 amperes de corrente, temos que a tensão dessa pilha é de meio volt. Nós sabemos também que posteriormente ele conectou essa mesma pilha no fio de alumínio cuja resistência ele quer descobrir. E que essa pilha tem meio volt de tensão que acabamos de descobrir. E no condutor de alumínio ele anotou um valor de 4 amperes. Portanto, se a gente aplicar novamente a nossa equação, nós vamos conseguir descobrir o valor de resistência do condutor de alumínio. Bom, temos que resistência é igual a tensão dividido por corrente, que é igual a meio volt de tensão dividido por 4 amperes de corrente. Isso dá um valor de 0,125 ohms. Bem simples, né, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado bem essa videoaula e entendido todos os conceitos aí que foram apresentados e a aplicação dessa equação aqui, que é bem importante. Caso ficou alguma dúvida, eu sugiro que vocês revejam a videoaula para entender muito bem esses conceitos. E caso contrário, deem continuidade aí ao nosso curso. Vejo vocês, então, na próxima aula em que falaremos sobre simbologia de circuitos elétricos e também dos conceitos de corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto. Até mais!